It's fun time. Fala galera, tá começando mais um vídeo do Buzzer Beater e como a gente havia prometido para vocês, mais uma vez aqui no canal a gente vai falar de tática. Já há algumas temporadas, incluindo essa, 2017-2018, um dos times mais interessantes e mais divertidos de se assistir é o Houston Rockets de Mike D'Antoni e James Harden. Os contra-ataques rápidos, o volume de jogo e as cestas de três são uma parte importante do jogo deles. Essa filosofia de jogo foi implementada pelo Mike D'Antoni lá no começo dos anos 2000, quando ele teve um dos seus primeiros cargos de treinador no Phoenix Suns, com o seu famoso estilo de jogo conhecido como 7 Seconds or Less, que em português quer dizer 7 segundos ou menos, que é basicamente a maneira como o Phoenix Suns atacava naquela época, tentando concluir as suas jogadas com até no máximo 7 segundos do shot clock percorridos. Antes de começar tudo isso, o Phoenix Suns vinha em um período muito sólido da história da franquia. O time foi 13 vezes seguidas para os playoffs, até que em 2001 e 2002 o time finalmente acabou ficando de fora da pós-temporada. Na temporada seguinte eles voltaram aos offs, apenas para perder na primeira rodada, e no ano seguinte novamente eles perderam. Nesse período passaram vários treinadores, desde Paul Westphal a Danny Ainge e Scott Skiles. Foi então que eles decidiram apostar em um treinador um pouco inexperiente. Durante a temporada 2003-2004, depois de 21 jogos sob o comando de Frank Johnson, eles decidiram contratar Mike D'Antoni. Porém, não era necessário ter pressa. O que eles precisavam era de um pouco de tempo para acostumar com o sistema que estava sendo implementado e de peças que pudessem corresponder ao que estava sendo planejado. Foi aí que chegou a temporada 2004-2005. Ia ser a primeira vez que Mike D'Antoni ia comandar um time por toda uma temporada. Um sistema um tanto quanto maluco que ninguém tinha visto ainda na NBA, eles tomaram conta da temporada 2004-2005. Para entender direitinho o que estava acontecendo, é importante saber sobre uma estatística específica que muitas vezes as pessoas esquecem que existe e que define muito o estilo de jogo de um time. Eu estou falando do pace, que no basquetebolês é a denominação de uma estatística que estima o número de posses de bola que um time teve em 48 minutos de partida. Quando D'Antoni chegou e tomou conta da coisa toda, o Phoenix Suns começou a ter um ritmo muito acelerado de partida, ou seja, o pace deles era muito alto. A média do time na temporada 2004-2005 foi de 95,9 por 48 minutos por partida, algo até bastante surreal pelo jeito que a NBA era jogada naquele momento. Para dar uma contextualizada para vocês, o pace médio daquela época era de 90,9. No passado, essa estatística era bastante alta. Se a gente for para a temporada de 1973-1974, ano em que Kareem Abdul-Jabbar ainda estava no Milwaukee Bucks, o pace médio era de 107,8. Mas isso tem uma explicação bastante razoável. Naquela época, os times não se preocupavam tanto assim com as suas atuações defensivas. A gente tinha times muito preocupados com o ataque e com a produção de pontos. Com o tempo, a liga começou a se refinar, suas táticas e valorizar muito mais a eficiência defensiva dos times. Foi aí que D'Antoni, em uma de suas primeiras experiências como treinador, implementou um sistema basicamente focado no volume de jogo ofensivo do time. A velocidade com a qual os 5 jogadores que estavam em quadra passavam para o campo de ataque era muito maior que a dos outros times. E além disso, eles chutavam a bola muito mais rápido, ou seja, o que ocasionava mais posse de bola para eles durante a partida. Além disso, com a formação que ele idealizou, um fundamento do basquete que ainda estava engatinhando para ser valorizado na NBA foi evidenciado, que é o chute de 3 pontos. O Phoenix Suns pregava que pelo menos 3 ou 4 de seus jogadores deveriam ser bons chutadores de longa distância, principalmente de trás do perímetro. E o Phoenix Suns tinha justamente isso. Na armação, Steve Nash, nas posições 2 e 3, Quentin Richardson e Joe Johnson, na posição 4, Shawn Marion e o pivô, Amar'e Stoudemire. Não importava se era no contra-ataque ou depois de ter sofrido uma cesta. O ataque desse time se desenhava da seguinte maneira: assim que o time tomava posse de bola, a prioridade é que ela chegasse na mão do Steve Nash para que ele pudesse começar a armação. Então todos os outros jogadores corriam juntos para iniciar o ataque. O ala armador e o ala se posicionavam nos corners. O ala pivô se posicionava quase no topo da linha de 3. E o pivô ia para dentro do garrafão se posicionar para uma possível jogada interna. Parece fácil e cadenciado desenhar isso, explicando lentamente dessa maneira. Só que eu tenho que lembrar vocês que o nome dessa tática era 7 Seconds or Less, ou seja, era priorizado que a jogada terminasse em apenas 7 segundos percorridos do shot clock, algo que a maior parte dos jogadores daquela época considerava algo extremamente cansativo e muito difícil de defender.
Mas vamos sair da prancheta tática e vamos ver como isso funcionava efetivamente numa situação de jogo. Nessa jogada que eu vou mostrar para vocês, é bem fácil ver o posicionamento dos jogadores. Assim que o Phoenix Suns toma posse da bola, todos os jogadores vão o mais rápido possível para o seu posicionamento. Os dois jogadores, assim como no desenho tático, abrem lá no corner. Um jogador se posiciona diagonalmente lá na linha de 3. E o pivô está indo lá tomar sua posição no garrafão. Tentando usar o mínimo de tempo possível, o Steve Nash faz um passe para o jogador livre, que faz ainda um passe extra, achando um outro jogador em posição melhor para pontuar, resultando nessa bola de 3. Nessa outra jogada, agora contra o Memphis Grizzlies, depois de sofrer a cesta, eles cobram o mais rápido possível o inbound pass. E antes mesmo de dar tempo do pivô se posicionar, eles fazem a jogada correr rapidamente até achar o jogador livre naquele mesmo corner, desmarcado, pegando a defesa adversária desprevenida. Esse estilo de jogo revolucionou a NBA em muitos sentidos, falando não apenas no nível de atuação e nos resultados coletivos do Phoenix Suns, mas também no status e nas estatísticas individuais dos jogadores que estavam nesse esquema. Steve Nash, aos 30 anos, no momento em que ninguém esperava, desembestou de fazer assistências e virou um jogador fora do comum, tendo a sua primeira temporada com mais de 10 assistências por jogo. Ele fez 11.5 na temporada, combinando ainda com 15.5 pontos e o prêmio de MVP da temporada, algo que ele conquistou ainda pela segunda vez seguida na temporada seguinte. A marca do DeMar foi de 20.6 pontos na temporada anterior para 26 pontos, tendo Nash como facilitador principal. E é bom lembrar também que foi dentro desse esquema que Leandrinho ganhou seu prêmio de melhor sexto homem, fazendo 18 pontos por jogo saindo do banco. E aí agora eu lembro a vocês, eu comecei nesse vídeo falando sobre o Houston Rockets, e tem um motivo um tanto quanto óbvio. Com o modelo de jogo da NBA sendo revolucionado pelo Golden State Warriors e a valorização dos chutadores de 3 dentro da liga, o time do Texas achou que valeria apostar no cara que basicamente começou essa ideia, lá no começo dos anos 2000. E se a gente olhar para as peças do Houston Rockets dessa temporada e da temporada passada, elas são bastante parecidas com as do Phoenix Suns. Clint Capela pode não ter as ferramentas ofensivas de Amar'e Stoudemire, mas ele cumpre um papel bastante parecido, principalmente no que tange os pick and rolls. Trevor Ariza, Ryan Anderson e Eric Gordon cumprem papéis muito parecidos com que Shawn Marion, Joe Johnson e Quentin Richardson cumpriam no passado, com o adendo de que eles são jogadores muito mais focados no chute de longa distância. E finalmente, nós temos James Harden, que foi transformado em armador por Mike D'Antoni, só que também com o adendo de que ele é um jogador muito mais voltado para a definição de jogadas do que o próprio Steve Nash era. E goste você ou não dessa estratégia, dessa realidade valorizando chutes de longa distância de trás do perímetro que a NBA tem, a gente não pode negar de que é muito bacana e muito divertido de ver um time tanto Phoenix Suns do passado como o Houston Rockets desse presente, com transições rápidas, com tanto foco na definição de jogadas e na pontuação. E aí galera, vocês gostaram do vídeo? Então não se esqueça de dar uma curtida nele. Se você ainda não se inscreveu no canal, também não se esqueça de fazer isso. Uma outra dica, se você ainda não acompanha os outros conteúdos que a gente produz, o endereço deles vai estar aí na descrição. E passando aqui rapidinho com os nossos endereços no Facebook e no Medium. E também fique esperto que na semana que vem quem toma conta é o Heitor, e ele vai falar sobre o impacto de um dos nossos jogadores preferidos, tanto dele como eu, Nikola Jokic. Então não perca que vai ser da hora pra caramba. É isso aí, valeu e até mais!